Fala gente, tudo bem? Nesse vídeo eu vou explicar para vocês na prática como encontrar palavras-chave orgânicas de baixa concorrência. E antes de começar é super importante salientar que isso é especialmente útil para você que tem um site pequeno, um site que acabou de ser feito, né? Você tem às vezes uma baixa autoridade e é muito difícil aí se posicionar para palavras-chave de alto volume, que são normalmente as palavras-chave mais concorridas, né? Então, lógico, se você tem um e-commerce enorme e autoridade altíssima, faz todo sentido você ir para as cabeças e tentar realmente pegar essas palavras. Mas se você tem um site menorzinho ou acabou de criar o site, ou seja, tem uma autoridade baixa e tal, o que faz sentido? Faz sentido você ficar na posição 70 para uma palavra-chave com volume altíssimo, ou você tentar encontrar uma palavra-chave que tem um volume um pouco menor e você conseguir chegar na posição 3, 2 ou até na primeira colocação, né? Então isso normalmente faz muito mais sentido. E no final nessa conta você vai acabar atraindo mais tráfego para o seu site, né? Em outras palavras, né, a gente fala que isso é um pouco da estratégia de guerrilha, é comer pelas beiradas, porque é muito difícil aí você brigar com os caras grandes. Então você tem que saber fazer esse trabalho, pensa de forma estratégica antes de iniciar o trabalho, né? Vou mostrar para vocês agora na prática como fazer, lembrando que isso daqui é uma demonstração e você tiver mais tempo, se aprofunde. Então vou pegar ali e fazer uma, duas, três pesquisas, né, de palavras-chave, talvez você já tenha feito a sua, né? Mas sempre lembre, se você puder, evolua, invista um pouco mais de tempo e acaba se aprofundando para ter todos os dados e fazer um trabalho mais completo de análise. Então vamos lá, para começar a gente tem que ter a maior quantidade possível de informação e nesse caso de palavras-chave. Então eu vou começar aqui na Keyword Magic Tool, essa ferramenta excelente aqui da SEMrush. Basicamente eu vou digitar uma palavra aqui, eu vou colocar odontologia, né, odontologia, e vou verificar as informações. Quando traz a informação, eu estou mantendo aqui All e Broad Match, né, para trazer uma quantidade maior de palavras-chave. Se você quiser, você pode analisar e exportar aí outras informações ou as planilhas separadas, tá? Eu prefiro já exportar dessa maneira. É possível fazer o trabalho aqui no SEMrush? Sim, é possível, né? Você pode filtrar, ordenar aqui mesmo, né? Mas normalmente eu gosto de fazer uma avaliação um pouco mais completa e aí eu jogo esses dados pro Excel. Você também pode usar aí o Google Planilhas, tá? Uma coisa importante aí para você que está fazendo análise no próprio SEMrush. Tem duas coluninhas que são super importantes aqui, ó, que é essa aqui, KD, e tem a CON, tá vendo? É uma abreviação. Se você passar o mouse em cima, você vai ver que essa daqui é Keyword Difficult e essa daqui é Competitive Density, tá? Muita gente se confunde e acha que essa é a coluna de competição. Qual a diferença entre elas? Que a Keyword Difficult, ela basicamente é a dificuldade orgânica para você posicionar uma palavra-chave. Enquanto aqui a Competitive Density é relacionada com as palavras-chave pagas, ou seja, o trabalho que você está fazendo aí com as palavras-chave dentro do seu Google Ads. Mas vamos lá, vou clicar aqui em Export, vou exportar para Excel. Você pode exportar às vezes as 100 primeiras, né? Mas eu vou exportar tudo. Eu quero ter a maior quantidade possível de informação para poder trabalhar com elas, né? E aí é lógico, você também pode vir aqui, ó. É interessante, você pode exportar também as informações de Related, né? Só toma um pouco de cuidado, porque às vezes vem muita coisa aqui com grafia errada, então toma cuidado com isso. Eu vou exportar aqui para a gente também ter mais informação, né? Vou colocar aqui e a gente vai aproveitar que a gente na Keyword Magic Tool já vamos procurar também as informações para a palavra dentista, né? Que também é a palavra lógica aqui para a gente poder fazer o trabalho. Então vou puxar aqui dentista, repara que eu estou no Related, né? O relatório aqui ele não muda, né? Então tem que selecionar o Broad Match, que efetivamente é o que eu quero agora. E aí eu vou clicar aqui em exportar de novo. Mais para frente a gente vai juntar todas as planilhas em Excel, ok? E aí uma super dica que eu dou, assim como no estudo de palavras-chave, né, é você investigar um concorrente. Por quê? Porque muitas vezes você tem essas informações, só que a palavra dentista, a palavra odontologia, normalmente tem um nível de dificuldade muito alto, porque são palavras-chave mais de topo, tem mais volume, né? Então faz sentido você procurar palavras que têm menos volume. E nesse caso, qual que pode ser a palavra que tem menos volume, né? As palavras-chave que são relacionadas com os serviços, né? E aí talvez você foque um pouco mais nas páginas de serviço. Então vamos entrar aqui no Google, né? Vou colocar aqui odontologia Itaim Bibi, ok? E aí eu vou ver quem são os primeiros colocados. Eu até vou tirar aqui o mapa local, só vou vir aqui, ó. Então vamos entrar aqui no site do Dr. Cassius, né? Quando a gente entra, a gente sabe que esse site está em primeiro. Imagina que eu tenho uma odontologia no Itaim Bibi, então isso daqui é super relevante, essas informações para mim. Eu vou vir aqui e aí eu vou na análise de domínio. Dentro da análise de domínio, eu vou aqui na pesquisa orgânica, né? Porque eu vou querer as informações desse site. Eu vou querer descobrir todas as informações desse site. Então vou copiar, colar aqui, ó, e ele vai me trazer as informações. Então se você tiver um trabalho muito de nicho para fazer, com 1 ou 2 concorrentes no máximo, puta, isso está super legal. Você vem aqui, exibe as palavras-chave e aí você vai exportar esse relatório aqui.
E repara o seguinte, ó, esse relatório que a gente está olhando aqui são as palavras-chave que levam tráfego aí para o site do Dr. Cassius. E aqui de cara a gente já começa a ver, ó, placa de bruxismo e tal, né? Então assim, isso são serviços e produtos que ele vende, né? Então vamos imaginar aí que talvez você tenha que fazer uma avaliação que é mais fácil, se você tiver a placa de bruxismo, se posicionar para a placa de bruxismo do que para odontologia Itaim. Então você vai ter que fazer uma análise disso, tá? Vou pegar até essa placa de bruxismo como exemplo. Então vou vir aqui, vou também clicar em exportar aqui, sempre Excel para facilitar. Você também pode exportar em CSV se você preferir, né? Agora, uma grande dica é que em alguns casos você tem mais competidores, né? E você quer ter mais informação. Então você pode vir aqui nessa ferramenta que é a lacuna nas palavras-chave. O que ele vai fazer? Ele basicamente vai comparar vários domínios e trazer todas as palavras-chave relacionadas. Então o que eu vou fazer? Eu vou voltar aqui no Google, né? E eu posso pegar os dados de outros concorrentes, né? O Instituto Oral Itaim, Dr. Rayla talvez não seja tão direcionado, né? Clínica Al. Então repara que eu vou pegar vários outros sites aqui e colocar as informações aqui, ó. Vou juntar esse também. Vamos pegar esse Clínica A1 aqui. Eu nem tô vendo direito, mas eu imagino que seja um dentista, né? E aí o que vai acontecer? Você fala, putz, mas dá para colocar mais aqui. Aí você também pode pegar e fazer o quê? Você pode mudar a pesquisa ou colocar pesquisas mais genéricas. Então colocar só odontologia ou só dentista e tal, né? Eu vou colocar, em vez de odontologia Itaim, vou colocar dentista pra gente variar um pouquinho e ver o que tem de diferente, né? Então repara aqui que tem esse, ó, esse Dr. Cassius, vê que tá bem parecido, né? Itaim dentista também, ó, esse eu não tinha visto aqui, ó. Vou puxar aqui também essa informação. Vamos copiar o domínio dele, né? Aqui eu já peguei aqui, tá aí dentista e tal. Vou colocar aqui, colocar essas 4, né? E repara que quando você clica ainda mais aqui, ele te dá alguns competidores sugeridos, né? Então aqui eu vou colocar esse cara aqui, vou colocar essa ali Alves, vamos ver se vai funcionar. Aí eu dou comparar aqui, o que ele vai fazer para mim? Ele vai trazer aí as lacunas de palavra-chave. Então repara que ele está mostrando aqui, inclusive que esse cara, que é o Instituto Oral Itaim, ele é o maior deles. E aí tem palavras-chave que são iguais, mas muitas vezes tem palavras-chave que são diferentes. E ele acaba trazendo todas essas palavras-chave para a gente poder ver aqui, ok? Um ponto importante é que aqui você está colocando o correlatório como unique, né? Como únicas. Então é super legal você colocar all, aí você vai puxar todas as palavras de todos os concorrentes. Uma vez que você fez isso, basta clicar aqui em exportar e também jogar para o Excel, ok? Aí ele vai baixar essa planilha e a gente vai começar a fazer a análise em Excel. Então vamos abrir essa última planilha que a gente puxou, né? Posso colocar o yes aqui, ele normalmente dá um errinho ou outro, mas pode dar ok. E aqui o mais importante para a gente poder validar, deixa eu dar uma aumentada aqui, é o seguinte, quando a gente está fazendo o trabalho aqui, ó, tem todas as palavras-chave, né? Você tem a posição desses competidores, só que nesse caso para a gente não vai precisar analisar essas informações. Então já vou apagar aqui para facilitar a nossa pesquisa e aí eu vou abrir um pouquinho aqui as informações de volume e dificuldade de cada palavra-chave. Esses dados para a gente vão ser os que mais vão importar, ok? Se você estiver fazendo um trabalho também mais completo de palavras-chave pagas e orgânicas, talvez faça sentido você manter essas outras colunas, mas só para esse exemplo eu vou retirar, também vai facilitar a nossa visualização, né? Vou aumentar o zoom. Que legal. Um ponto importante é que se você puder, traga a maior quantidade possível de palavras-chave para essa planilha. Então eu vou pegar aqui outra planilha, né, que a gente tinha importado aqui de odontologia, né? O que eu vou fazer? Eu vou copiar essas 3 coluninhas que são iguais, ó. Cuidado aqui para não copiar as últimas linhas, né? Volto e vou colar aqui. O que pode acontecer de erro aqui é você ter palavras duplicadas, tá? Então assim, copie e cole todas as informações que você puder aqui, mas quando você finalizar, você vai vir aqui, ó, deixa eu exibir aqui, ó, deixa eu dar um view, deixa eu ver data, e aí em data você tem que procurar aqui esse íconezinho que é o remover duplicadas, tá? Você clica aqui, ele vai selecionar a tabela inteira e toma só muito cuidado para não deixar selecionado Search Volume e Keyword Difficult. Você só quer remover as linhas em que as palavras aqui estejam duplicadas, tá? Vou dar OK. Ele falou para mim que ele encontrou 114 linhas duplicadas, né? Mas manteve o restante. Então tem bastante palavra-chave aí para a gente analisar. E aí a gente está com a nossa tabela completinha e agora você tem que mexer no Excel para conseguir identificar essas oportunidades, tá? Então o primeiro ponto que a gente faz é clicar em Data, né? E aplica o filtro aqui, ó, para facilitar a pesquisa. De cara, o que você pode fazer? Faz um filtro aqui na coluna de dificuldade.
dificuldade da palavra-chave, né? Então eu vou colocar aqui, ó, um filtro de números e colocar assim, ó, tudo que for menor a 60. Normalmente a dificuldade menor que 60 vai ser uma dificuldade bem mais fácil de se posicionar, né? Então puxei aqui, ó. Então repara que tem várias palavras-chave aqui que dá para fazer o trabalho. A competição delas todas é inferior a 60 e aqui está organizado por volume. Se por acaso não tiver, só clica aqui, ó, e classifica do maior para o menor, tá? Que aí vai facilitar um pouco aí a sua visualização. Então repara o seguinte, quando você vai vindo aqui e vai descendo, você vai encontrar um monte de palavras-chave. Então olha que legal essa daqui, ó, odontologia especializada. Então a palavra odontologia especializada é uma palavra super interessante aí para a homepage do seu site de odontologia, nesse caso, né, nesse exemplo, né? E ele tem uma dificuldade de palavra-chave de 53, que não é tão alta assim. Outro ponto importante é o seguinte, eu vou entrar aqui no filtro, né, e eu vou limpar esse filtro que eu tinha feito. E aí lembra que a gente falou do serviço? Normalmente é bem mais fácil você conseguir posicionar com o serviço do que a palavra principal. Então a gente tinha falado lá de placa de bruxismo, né, mas eu vou digitar só placa aqui. Por quê? Talvez as pessoas pesquisem de maneiras diferentes, ó. Quando eu coloco placa de bruxismo, ele me traz tudo por volume aqui de placa de bruxismo, né? E sem dúvida, placa de bruxismo é o que tem o maior volume aqui, ó, 6.600 pesquisas mensais, né? E realmente o nível de dificuldade 88, a gente vê que é uma dificuldade alta. Mas olha que interessante, tá? Aqui tá escrito placa 1000 relaxante. Ela tem um nível, um volume de pesquisas muito próximo aí do primeiro, né? Só que ela tem um nível de dificuldade muito abaixo. A gente está falando de um nível de dificuldade de 88 para 68. E assim, eu não sou especialista, talvez tenha alguma diferença entre um e o outro, né? Mas imagina que é o mesmo produto e você só tem uma maneira diferente de escrever ela, né? Então talvez para você, para o seu negócio pequenininho que está começando, faz mais sentido você tentar se posicionar para a placa 1000 relaxante do que para a placa de bruxismo. E aí com certeza você vai ter uma quantidade super grande aqui de palavras-chave para pesquisar, né? Olha que interessante, ó, placa de mordida, né? Ela tem um nível de competição menor ainda, tudo bem, tem menos volume, mas é muito mais fácil você posicionar. Você tem uma dificuldade aqui 63, né? É menor do que a 68. Então, mais uma vez, você vai ter que fazer análise de público-alvo, ver se não é uma questão regional também, mas sempre lembra, dessa maneira, provavelmente uma das maneiras mais eficientes aí de você trabalhar e identificar as oportunidades e as palavras-chave que são menos competitivas para o seu negócio. É isso aí, gente. Espero ter ajudado e não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos.